Você já se perguntou por que, ao lermos relatos antigos ou textos sagrados, muitas vezes sentimos uma intuição de que existe algo além do sentido literal? Talvez haja um componente oculto, uma mensagem que se comunica diretamente com nossa essência mais profunda. Seja pela curiosidade ou pela vontade de conhecer algo além do que nos é oferecido de forma superficial, cada vez mais pessoas têm buscado uma compreensão expandida sobre o significado de divino e sobre a nossa própria natureza. Ao longo dos séculos, vozes menos conhecidas tentaram nos mostrar que há interpretações simbólicas por trás de passagens antigas, e que essas interpretações apontam para processos que acontecem dentro do corpo humano. Com isso, abre-se a possibilidade de que espiritualidade não seja algo separado de nós ou restrito a dogmas rígidos, mas sim um aspecto íntimo que vive dentro de cada célula, cada respiração e cada pulsação do nosso organismo. George Carey, um pesquisador norte-americano do início do século XX, é um exemplo de alguém que se dedicou a descortinar essas ligações sutis entre corpo, mente e símbolos religiosos. Em vez de encarar escrituras como meros registros históricos ou códigos de conduta moral, ele sugeria que cada metáfora, cada alegoria, na verdade, poderia ser um mapa interno. Essa proposta nos convida a investigar não apenas nossa estrutura anatômica, mas também nossas emoções, nossos pensamentos e nossa energia vital. A jornada que se inicia aqui pretende mostrar que o sagrado pode estar muito mais próximo do que imaginamos, palpável a cada batida de coração, e que essas chaves ocultas podem explicar, de maneira surpreendentemente lógica, por que histórias tão antigas continuam a nos fascinar. Quando combinamos ciência e espiritualidade, descobrimos que o corpo não é apenas matéria, mas também um portal para experiências transformadoras. Esteja pronto para questionar velhas certezas e permitir que uma nova visão emerja na sua consciência. Muitos de nós crescemos ouvindo histórias e tradições que afirmam a existência de uma força superior, distante ou localizada em reinos celestiais. No entanto, diversas culturas ancestrais sugeriam que o poder divino reside, em boa parte, no próprio corpo humano. Esse conceito pode parecer revolucionário, mas alguns escritos antigos, quando vistos sob uma ótica mais simbólica, falam sobre sementes, óleos sagrados e caminhos interiores que apontam para a fisiologia humana. Imagine, por exemplo, que nossa coluna vertebral é como um rio que corre dentro de nós, transportando potenciais energéticos capazes de transformar nossa percepção de mundo. Em muitos textos sagrados, referências a locais geográficos, como vales, montes, rios e até cidades, podem ser lidas como metáforas de pontos no corpo, glândulas endócrinas, plexos nervosos e regiões cerebrais. O que, a princípio, parece um mito distante, ganha vida como um mapa interno para o autoconhecimento. Nessa perspectiva, o ser humano se torna uma espécie de microcosmo do universo, repetindo internamente ciclos e movimentos que acontecem no macrocosmo, como as fases lunares, os solstícios e as rotações planetárias. Para algumas linhas de estudo, cada mês lunar traz a oportunidade de cultivar uma semente de luz na região do plexo solar, o que teria implicações tanto na nossa vitalidade física quanto na claridade mental e espiritual. Assim, a ideia de uma espiritualidade integrada não se limita a ensinamentos esotéricos ou afastados do cotidiano. Pelo contrário, convida-nos a desenvolver um senso de responsabilidade sobre nós mesmos. Se o divino não está apenas lá fora, mas também aqui dentro, a maneira como vivemos, nutrimos nosso corpo e nos relacionamos com o mundo ganha uma dimensão sagrada. Mais do que dogma ou crença cega, passamos a falar de uma ciência interna que pode ser verificada por meio da prática pessoal, do autodomínio e da observação cuidadosa de nossos estados de consciência. No início do século XX, um homem chamado George Carey, homeopata e ocultista norte-americano, trouxe ao público uma visão singular sobre as escrituras e o corpo humano. Para ele, as referências bíblicas a termos como anticristo, Cristo e outros conceitos teológicos não se restringiam a eventos externos, mas descreviam processos que acontecem em nosso organismo. Quando Carey falava de anticristo, referia-se ao estado de ignorância em nós, a forma como muitas vezes vivemos focados apenas em desejos imediatos ou em aspectos superficiais da existência, sem cultivar as energias mais elevadas. Já o Cristo seria a força latente de renovação, capaz de ascender pela coluna vertebral e despertar regiões cerebrais associadas à empatia, à lucidez e à integração espiritual.
A obra de Carey não se limitava a discussões metafísicas, ela trazia também noções de bioquímica, fisiologia e neurociência, mesmo que ainda de forma rudimentar para a época. Ele apontava que algumas substâncias geradas pelo corpo, quando bem cuidadas, poderiam acender nossa percepção, contribuindo para um estado de consciência mais elevado. Essa teoria, que parece avançada até para os dias de hoje, era provocativa naquele período, especialmente porque ia contra a interpretação literal e dogmática de muitos líderes religiosos. A importância de Carey está em ter criado uma ponte entre o que chamamos de ciência e de misticismo. Em lugar de negar uma em função da outra, ele mostrou que as narrativas bíblicas poderiam ser aliadas de uma compreensão científica da nossa anatomia e processos químicos. Se lermos a simbologia destas narrativas como metáforas para o funcionamento do corpo, as glândulas, os hormônios e até mesmo nosso sistema nervoso, passamos a ver que a evolução pessoal não é apenas uma ideia abstrata, mas um exercício prático, quase laboratorial, que podemos realizar dia após dia. Histórias religiosas, especialmente os presentes na Bíblia, apresentam uma riqueza de símbolos, rios, montanhas, desertos, cidades, enfim, cenários que evocam imaginação e fé. Tradicionalmente, esses lugares são compreendidos como espaços geográficos ou cenas históricas ocorridas em tempos remotos. Mas e se tudo isso também for reflexo de algo que acontece em nosso interior? Alguns estudiosos acreditam que o Rio Jordão pode ser interpretado como nosso canal espinhal, onde flui uma corrente vital que passa pelos centros nervosos, representados pelas 12 tribos ou pelos 12 signos do zodíaco. O Mar Morto, por outro lado, poderia representar regiões de acúmulo de energias estagnadas na base do corpo, muitas vezes associadas a vícios, compulsões ou sentimentos densos. Outro exemplo é o Monte Gólgota, tradicionalmente entendido como o local da crucificação de Jesus. Num nível esotérico, simbolizaria um ponto de transmutação no cérebro, onde a ascensão da energia nos leva a um estado de percepção mais clara e compassiva, em contraste com a visão fragmentada que muitas vezes domina nosso dia a dia. O próprio nome Gólgota, ou Calvário, é referido como lugar do crânio, o que sugere uma conexão com a região cerebral. Essas metáforas, no entanto, não excluem a possibilidade de vivências externas ou históricas, ao contrário, ampliam o horizonte. A sabedoria que por séculos foi tratada como uma simples história moral pode ganhar um novo sentido quando contextualizada em nossa biologia. Com isso, emerge um caminho para a elevação espiritual que não precisa depender exclusivamente de dogmas religiosos. Trata-se de reconhecer que o reino divino pode se revelar em nossa própria fisiologia, abrindo espaço para um autoconhecimento profundo. Esse olhar simbólico, portanto, mescla a poesia sagrada com a observação minuciosa de nós mesmos, tornando a espiritualidade uma vivência real, vivida e sentida a cada respiração. Desde a antiguidade, muitas civilizações organizaram seus calendários e festividades de acordo com os ciclos celestes, em especial os movimentos do Sol e da Lua. Observando o céu, percebe-se que a Lua leva aproximadamente 29,5 dias para completar seu ciclo. Essa periodicidade influenciava a agricultura, marés e, acreditava-se, até estados emocionais. Em algumas tradições, acreditava-se também que a posição da Lua ao nascer de um indivíduo determinava uma espécie de portal energético que se renova mensalmente. Ao estudar esses temas, certos pesquisadores notaram que, no corpo humano, há processos cíclicos que podem estar em ressonância com esses ritmos celestes. Por exemplo, alguns sugerem que a cada ciclo lunar surge uma semente no plexo solar, uma potencialidade capaz de impulsionar nosso crescimento interior, desde que recebida e nutrida de forma adequada. Assim como um agricultor semeia a terra e aguarda pacientemente a colheita, nós poderíamos fazer o mesmo com nossa energia vital, alimentando-a com bons hábitos, boa alimentação, pensamentos construtivos e momentos de silêncio ou meditação. Entretanto, a história humana é marcada por mudanças impostas por impérios e concílios religiosos que, ao reformar calendários e instituir novas datas comemorativas, acabaram desalinhando-nos dos ciclos naturais. Aos poucos, deixamos de olhar para o céu noturno em busca de orientação e passamos a depender de convenções sociais e autoridades religiosas. Essa desconexão, segundo algumas visões, nos privou de um aspecto profundo da sabedoria antiga, que via o humano como parte de um todo cósmico.
Tornar-se consciente dos ritmos que ligam corpo e cosmo pode trazer benefícios para a saúde física e mental. Pesquisas modernas em cronobiologia, por exemplo, mostram o quanto nossos hormônios respondem a variações de luz e temperatura ao longo do dia e das estações. A proposta aqui não é rejeitar as práticas do mundo contemporâneo, mas reintegrar esse conhecimento ancestral sobre ciclos lunares e solares, recuperando a sensação de pertencer a algo maior. Afinal, manter contato com os ciclos da natureza pode ser um passo importante para equilibrar nossas emoções e cultivar uma espiritualidade viva. Um marco histórico relevante na desconexão entre o ser humano e os ciclos cósmicos foi o Concílio de Nicéia, no século IV, que, entre outros assuntos, alterou a forma de calcular a Páscoa e, com isso, impactou a relação entre os eventos astronômicos e as celebrações religiosas. Posteriormente, o Império Romano continuou a promover ajustes no calendário, visando unificar políticas e crenças de diferentes regiões. O problema não está em buscar alguma padronização, afinal, calendários são necessários para a organização social, mas no fato de essas mudanças, ao longo do tempo, terem contribuído para que perdêssemos a noção de que somos parte de um ritmo maior. Antes dessas reformas, era comum celebrar datas atreladas a solstícios, equinócios ou fases lunares, marcando a passagem de estações, colheitas e práticas religiosas em sintonia com o céu. Em paralelo, a instituição de dogmas oficiais e o favorecimento de determinadas interpretações literais das escrituras reduziram o espaço para leituras simbólicas ou introspectivas dos textos sagrados. Se antes algumas comunidades poderiam ver Cristo como uma força interna ou a Terra Prometida como um estado de consciência, a abordagem oficial passou a enfatizar a obediência a uma história literal, única e indiscutível. Assim, o ser humano comum foi se distanciando da percepção de que existe um compasso universal envolvendo nossas glândulas, hormônios e estados mentais. Com o tempo, a própria ciência passou a emergir como contraponto às verdades religiosas, aumentando a sensação de que fé e racionalidade eram incompatíveis. Porém, como vimos em pensadores como George Carey, ciência e espiritualidade podem se complementar quando abraçamos os símbolos como forma de compreender processos interiores. Hoje, ao revisitarmos esses mitos e atentarmos para o passado das reformas calendáricas, abrimos espaço para refletir sobre como restabelecer nossa harmonia com a natureza, tanto externa quanto interna. Se a ideia de um corpo como templo vivo faz sentido, então cuidar dele se torna um ato genuinamente sagrado. Culturas ancestrais já enfatizavam a importância da alimentação, da respiração consciente, da disciplina sexual e do cultivo do silêncio mental. Essas práticas não se restringiam a buscar longevidade, mas também a preservar a qualidade das energias internas que, de acordo com várias tradições, ascendem até regiões superiores do cérebro e produzem insights profundos. Imagine cada refeição como um ritual, onde você escolhe cuidadosamente os alimentos não apenas pela nutrição física, mas também pela energia que carrega. Substituir hábitos que drenam nossa vitalidade, como excessos alimentares ou padrões viciantes, por práticas de moderação e atenção plena pode, aos poucos, fortalecer essa semente interior. Para alguns estudiosos, o grande desafio não é a falta de conhecimento, mas sim a resistência em mudar hábitos enraizados. A meditação, por sua vez, pode ser vista como um método de afinar nossa percepção. Ao sentarmos em silêncio, observando a respiração, começamos a perceber nuances internas, batimentos cardíacos, tensões musculares, turbilhão de pensamentos, que antes passavam despercebidas. Esse tipo de prática não requer uma filiação religiosa específica, é uma ferramenta universal para quem deseja conhecer a si mesmo e, nesse processo, abrir espaço para experiências de paz e clareza. Esses cuidados, alimentação, respiração, meditação, sono de qualidade, movimento corporal, funcionam como tijolos de uma construção interna. À medida que cultivamos esse estado de harmonia, podemos notar mudanças sutis, mas significativas, na forma como lidamos com nossas emoções e até mesmo com a saúde. A espiritualidade deixa de ser um mero conceito e passa a ser uma sensação viva de bem-estar, integração e propósito. Assim, compreender que a matéria e o espírito são duas faces de uma mesma moeda passa a ser algo óbvio e aplicável em cada gesto do cotidiano. Em vários ensinamentos esotéricos, encontramos a ideia de uma semente de energia que surge no plexo solar a cada ciclo lunar.
Ela é descrita como um pão ou peixe simbólico que alimentaria não o corpo físico, mas nossas camadas mais sutis de percepção. A metáfora sugere que, assim como o trigo é moído e assado para se tornar pão, nossas energias brutas são refinadas à medida que as conduzimos pelos canais internos com consciência e responsabilidade. O ato de elevar essa semente envolve vigiar não apenas o que ingerimos, mas também como direcionamos nossa atenção e nossas emoções. Angústia, ressentimento e raiva são forças que podem bloquear ou dissipar a energia ascendente, enquanto sentimentos de gratidão, compaixão e equilíbrio a favorecem. De certa forma, não se trata de negar as emoções humanas, mas de aprender a expressá-las de modo saudável, sem reprimir nem exagerar. A coluna vertebral, neste contexto, é como uma trilha de montanha com diferentes estações, plexos nervosos e centros endócrinos, cada qual desempenhando um papel na harmonização entre corpo, mente e espírito. Ao chegar no topo dessa trilha, encontramos regiões cerebrais que a ciência moderna associa a estados de bem-estar, criatividade, regulação emocional e até experiências místicas. A pineal, por exemplo, glândula em formato de pinha, tem sido frequentemente associada à produção de substâncias que regulam o ritmo circadiano e podem influenciar a nossa percepção do real. Para aqueles que praticam esses conceitos, o processo não é uma fantasia ou uma superstição, ao contrário, torna-se um experimento pessoal de autodescoberta. Mesclando observação científica com simbolismos ancestrais, podemos perceber que elevar essa energia nada mais é que potencializar funções já existentes no organismo. O resultado é um aprofundamento na forma como nos relacionamos com nós mesmos, com os outros e com o mundo, trazendo uma sensação de completude que transcende a mera rotina diária. Quando ouvimos a palavra fé, muitos de nós pensamos em credos, rituais e dogmas religiosos. Já o termo ciência costuma evocar a ideia de experimentos, evidências empíricas e raciocínio lógico. Contudo, a proposta que emerge de estudos como os de George Carey é que essas duas dimensões podem caminhar juntas de forma complementar. A fé, entendida como a capacidade de confiar em uma realidade que vai além do tangível, se fortalece quando encontra respaldo na experiência pessoal e na lógica. Se um indivíduo percebe, por exemplo, que a meditação regular contribui para a diminuição de sua ansiedade e melhora sua saúde, há aí um fato observável. A partir disso, surge a convicção de que tais práticas, associadas a uma visão simbólica do corpo, realmente funcionam. Essa convicção não precisa ser cega ou dogmática, ela é fruto de vivência direta. Por outro lado, a ciência, em sua forma mais pura, não se fecha à dimensão do mistério. Pesquisas em neurociência e psicologia vêm descobrindo que emoções positivas podem alterar a química do cérebro, que o estresse pode afetar o sistema imunológico e que a contemplação de símbolos arquetípicos, imagens e histórias repletas de significado, influencia nossa forma de processar informações. Ainda não temos todas as respostas para como esses processos funcionam em nível quântico ou energético, mas a direção apontada é clara: corpo, mente e espírito parecem coexistir em um mesmo ecossistema. Unir fé e ciência exige abrir mão de radicalismos. De um lado, fé não precisa negar o conhecimento científico; de outro, a ciência não deve se limitar ao que é mensurável com instrumentos atuais. A visão mais ampla, defendida por tantos místicos e inovadores, sugere que o sagrado não se opõe à razão, mas a transcende, convidando-nos a buscar, com honestidade intelectual e abertura de coração, os mecanismos que realmente fundamentam nossa existência. Chegamos ao final desta jornada, em que percorremos um caminho que passa pela redescoberta de símbolos antigos, pela importância da fisiologia sagrada, pela dança dos astros e pelos ciclos internos de energia. Talvez uma das maiores lições aqui seja perceber que a dimensão espiritual não está confinada a templos de pedra ou a doutrinas imutáveis, mas pode ser vivenciada em cada respiração, em cada refeição e em cada reflexão silenciosa que fazemos sobre nós mesmos. O convite final é para que você, leitor ou espectador, faça do seu próprio corpo um laboratório de autoconhecimento. Experimente introduzir pequenas mudanças na alimentação, dedicar alguns minutos do dia à meditação e ao silêncio, observar o céu noturno para se reconectar com os ciclos lunares e, principalmente, prestar atenção em como suas emoções e sensações físicas respondem a essas práticas. Em outras palavras, transfira esse saber teórico para a sua vida cotidiana e perceba o que acontece.
Caso isso faça sentido para você, compartilhe sua experiência com outras pessoas que também possam se beneficiar dessa visão. Retomar a perspectiva de que somos microcosmos do universo, repletos de potencialidades, pode nos ajudar a transcender barreiras culturais, dogmáticas e até mesmo científicas, dando origem a uma compreensão mais ampla do que significa ser humano. Assim, concluímos este enredo reiterando que o verdadeiro sagrado não está distante ou inacessível, ele pulsa em nosso interior. Saber disso nos faz enxergar que a vida é um grande convite à exploração consciente, onde fé, ciência, corpo, mente e cosmos se unem numa só sinfonia. Permita que essa música ressoe dentro de você e inspire seu caminhar diário. Afinal, esse encontro entre o visível e o invisível, entre o temporal e o eterno, é o que torna a nossa existência humana uma aventura tão especial.